Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. Muito obrigado pela sua audiência aqui na Dias TV, melhor TV pela internet. E hoje nós estamos na edição número 81 do ano 3, esse ano devotado aos negócios e às carreiras internacionais. E hoje não poderia ser diferente. Nós estamos com a doutora Denise Armitano Cárdenas aqui no nosso estúdio para falar sobre museus. Mas antes dos museus, eu gostaria de trazer aqui um breve currículo de Denise Armitano Cárdenas, para que vocês que estão se preparando para seguir uma carreira internacional, vocês que buscam também informações atualizadas, entendam o motivo que eu consegui aqui fechar essa data de hoje, essa edição especialíssima com Denise Armitano Cárdenas. Denise, ela tem um curso em publicidade, curso superior em publicidade pelo Instituto Universitário de Nuevas Profesiones em Caracas, Venezuela. Ela seguiu para cursos de pós-graduação em gestão dos públicos dos museus pelo British Council, também em Caracas, na Venezuela. E, além disso, ela é tradutora do francês para o espanhol pela Fundação Casa de Estudios Latino-Americanos Rómulo Gallegos, de Caracas, na Venezuela. E desde 2002, Denise Armitano Cárdenas, ela é responsável pela Galeria de Arte Nacional de Caracas, na Venezuela. Ela é chefe de departamento de organização de eventos e coordenadora de relações institucionais. E com essa formação, é claro que ela seguiu durante o seu percurso acadêmico e também o percurso profissionais, várias experiências nesse ramo da museologia e do tratamento do público. Denise, muito obrigado por você ter vindo. Aceito o convite aqui do Negócios e Carreiras. E eu já inicio com uma pergunta, para que eu possa entender, o nosso público também possa compreender melhor. Qual a relação entre publicidade e museus? Existe? Sim, com certeza que ele existe, mas não é um percurso tradicional. Geralmente as pessoas que trabalham nos museus têm uma formação em arte, em história da arte, em conservação das obras de arte. Por exemplo, os conservadores de obras de arte precisam ter muitos conhecimentos científicos, químicos, por aquilo dos químicos que ajudam a conservar as peças, as pinturas. E a publicidade geralmente leva as pessoas a trabalhar em agências de publicidade, mas a publicidade é uma ferramenta que eu acho pode ser muito importante para um museu, porque o museu precisa de entrar em contato com o público. E a publicidade e o marketing são ferramentas indispensáveis. É por isso que é bom que uma pessoa que tenha estudos em publicidade trabalhe no museu, mas também é preciso desenvolver outras áreas. Nós dizemos que a publicidade só é comércio e vender. Para trabalhar dentro do museu, a pessoa também precisa ter uma certa sensibilidade para com a arte e conhecimentos Sem artísticos. dúvida alguma. Conhecimentos artísticos, a percepção do que o público também se interessa. E falando nisso, Denise, aqui no Brasil, embora nós estejamos para o mundo inteiro aqui pela Dias TV, no Negócios e Carreiras, Venezuela, o país Venezuela e Caracas, a cidade de Caracas, é praticamente uma desconhecida do público brasileiro. Você, que eu elogio pelo seu excelente português. Obrigada. Eu gostaria que você falasse quais são as potencialidades culturais que Caracas oferece, notadamente, especificamente nessa área dos museus, porque nós temos grandes museus aqui em São Paulo. Existe a possibilidade de fazer uma comparação entre museus paulistanos aqui da cidade de São Paulo com museus de Caracas? Enfim, o que Caracas tem a oferecer na matéria cultural? Caracas é uma cidade que pode ser um pouco complicada, mas é uma cidade que ao mesmo tempo é privilegiada geograficamente. Ela não está longe do mar, está ao pé de uma montanha imensa que se chama o Ávila e que dá para as pessoas passear, ter um pouco de lazer. Os museus, infelizmente,
não atraem tanto público como deviam. Eles são gratuitos, isso é uma grande vantagem. Mas, infelizmente, nós devemos reconhecer que temos um problema com o público. As escolas levam os meninos a fazer visitas guiadas. O que acontece quando esses meninos transformam-se em pessoas adultas? Por que não voltam ao museu? Isso é uma grande pergunta. E acho que esse é um problema mundial. Eu acho que os museus maiores do mundo, o Museu d'Orsay, o Museu du Louvre, a Paris, o Museu del Prado, em Madrid, os museus de Nova York, não têm esse problema porque vivem também do turismo. Sem dúvida. Infelizmente, em nossas cidades latino-americanas, nós temos de viver do turismo e também do público local que ainda tem certa resistência a ir aos museus. É por isso que nós fazemos muitas atividades em paralelo com as exposições, palestras para os estudantes, um programa muito bonito que se chama Patrimônio Viviente. Sabe, são aqueles artistas que estão já, são pessoas muito idosas, têm 80, 85 anos, que foram prêmio nacional alguma vez e nós trazemos para eles falarem com as pessoas e conhecerem as pessoas, os estudantes. Por isso é que o programa chama-se Patrimônio Viviente. Também fazemos concertos, porque a música é uma arte muito popular, que atrai muitas pessoas. Então, nós temos uma programação regular, e aí eu faço o paralelismo, por exemplo, com o Museu Brasileiro da Escultura, o MUBE, exato, que tem uma programação ótima, acho que aos domingos, uma programação regular de eventos musicais. E o nosso sonho seria poder ter uma programação assim. Nós estamos construindo agora o auditório. A Galeria de Arte Nacional é o museu mais importante da Venezuela. Ele é muito grande, tem mais ou menos aproximadamente 30.000 metros quadrados, mas ainda está em construção. A parte das exposições já está terminada, mas falta ainda muitos outros lugares que vão fazer a trazer o público, por exemplo, a cafeteria, porque o museu é também um espaço de lazer, não é somente para as pessoas verem as exposições, é um lugar como um oásis dentro da cidade. Caracas também é uma cidade muito agitada, como São Paulo. E dentro desse seu percurso profissional que alia a formação acadêmica que você teve, eu recebi aqui e já havia feito a leitura desse seu percurso profissional. Desde 95 você tem cargos de chefia, de direção em vários museus em Caracas. 95 a 2001, numa empresa de maneira independente, que é uma empresa literária para tradução, na Aliança Francesa também, como coordenadora de relações institucionais, em seguida no Museu Alejandro Otero, em Caracas, e desde 2002 na Galeria de Arte Nacional. Nesse seu percurso, você conseguiu notar a evolução do interesse da sociedade nos museus a partir do momento que não só a arte visual, mas a música, o entretenimento faça parte das atividades do museu? Sim, com certeza. Acho que o público já está mais formado e o público já sabe que nos museus vão encontrar atividades de qualidade e gratuitas. Isso é muito importante. Muito importante. Essa questão da gratuidade dos museus, na visita aos museus, ele se torna um ponto de atração para que a população, independentemente da classe social, tenha oportunidade de ter acesso à arte. Sim, com certeza. E temos um programa muito lindo que eu gostava de falar-lhe. Ele chama-se Conversações, bom, eu vou falar em espanhol, Conversações com uma obra de arte. Seriam isso, conversações com uma obra de arte. Então, a ideia é aproximar esse público que vem ao museu procurando o prazer musical às exposições. Às vezes não é fácil
fazer entrar o público dentro do museu. Eles ficam fora, onde geralmente tem lugar essas atividades musicais. Nós temos parceiros de música jazz, música folclórica venezuelana, música acadêmica, orquestras, quartetos, trios. E então, antes de começar o concerto, vem um pesquisador, não sei se em português se diz, trabalha no departamento de pesquisa, são as pessoas formadas em arte que fazem as exposições. Em inglês é o curator, em francês é commissaire, em espanhol curador. Em português também poderia ser curador. Então, pode ser um curador que vem falar de uma obra de arte. Então, nós temos exposições itinerantes que vão dentro das províncias da Venezuela com reproduções dos quadros mais importantes. Então, eles escolhem um quadro, preferivelmente que esteja dentro da exposição. Falam desse quadro durante 10, 15 minutos, fazemos uma pergunta ao público. As pessoas que respondem bem ganham um afiche, algum souvenir da loja, do museu. E depois a ideia é que esse quadro esteja dentro da exposição para o público poder apreciar o quadro no seu esplendor. Porque uma reprodução nem sempre tem a qualidade, mas é uma maneira de invitar o público a entrar. E já tem tido bastante sucesso. Sem dúvida, sem dúvida. Gostamos muito desse programa Conversações com uma obra de arte. Eu gostaria de aproveitar, por conta dos projetos que você realiza, Denise, voltar ao patrimônio vivente que você falou agora há pouco. Na minha opinião, antes mesmo de conhecer de maneira mais profunda esse programa que você realiza na Galeria de Arte Nacional em Caracas, eu acho extremamente importante porque, a partir disso, existe uma troca entre gerações. Ou seja, a criança ela tem a oportunidade de ouvir de uma pessoa muito experiente toda a vivência que ela tem sobre a arte. Ou até mesmo aquele profissional no início de carreira, ele também tem essa experiência. Portanto, com uma única experiência, você consegue alcançar e atender uma gama, um leque de várias possibilidades dentro da formação. É isso que você busca? Isso seria o ideal. Somente que os públicos são diferentes e, infelizmente, por exemplo, essa atividade de patrimônio vivente, o principal alvo são os estudantes ou as pessoas, como você disse, no início da carreira, ou, além disso, também críticos da arte, já pessoas com uma formação de tempo atrás. O tema das crianças já é outra coisa, isso faz parte do Departamento de Educação, que é dos nervos, uma das partes neurálgicas do museu. O museu poderia viver sem departamento de eventos, poderia, eu não quiser que isso acontecesse, mas não pode viver sem departamento de educação, porque o departamento de educação é aquele que faz a relação com os meninos que vêm da escola, fazem as visitas guiadas, fazem oficinas. E então ali temos tido casos com patrimônios viventes que vêm acompanhar uma oficina de desenho para os meninos. Sim. E isso é um privilégio. E hoje, você, aproveitando esse assunto do patrimônio vivente, qual é o artista mais representativo da arte contemporânea na Venezuela? Sendo venezuelano, eu penso um venezuelano que seja mais representativo da arte contemporânea na Venezuela e que tenha participado do patrimônio vivente. Bom, ele ainda não participou porque o programa é bastante recente, mas bom, temos vários. É difícil fazer uma escolha. Temos o maestro Carlos Cruz Diez, que é o maestro do arte cinético. Arte em movimento? É arte em movimento. Ele mora entre Paris e Caracas, mas seria realmente um privilégio tê-lo. Acho que ele vai vir pronto.
Temos também. Só perdão para aproveitar agora a classe que você está oferecendo aqui para a audiência do Negócios e Carreiras. Arte cinética é escultura ou é pintura? Não, é bidimensional, tem duas dimensões. Sim. Por exemplo, isso foi uma arte que começou a estar na moda nos anos 60, foi um movimento internacional, mas foi a época quando os artistas venezuelanos partiram para a França para fazer a formação. Já era uma tradição que os artistas venezuelanos fossem à França, desde tempo atrás, desde o século XIX. E então, ocorreu nos anos 50, eles foram lá, esteve Jesus Soto, que morreu no ano 2005, está Carlos Cruz Diez, Alejandro Otero, foram assim, representantes importantes desse movimento. Há uma praça do Venezuela, Place du Venezuela, é muito pequenina em Paris, e tem uma obra integrada à cidade que é do Carlos Cruz Diez. Geralmente são obras de arte que estão integradas à arquitetura. Por exemplo, quando você chega ao aeroporto de Caracas, ele fez um mosaico no piso, no chão, com uma obra dele. Muito interessante. E então, ele é um patrimônio vivente que nós gostaríamos muito de ter. Está também o maestro Osvaldo Vigas, muito importante, ele também dos anos 50, mas já é outra classe de movimento. Mas Carlos Cruz Diez, eu acho que ele é muito conhecido no mundo inteiro e acho que a sua obra pode qualificar-se como muito importante. Mas eu não sou crítico de arte, esse é o meu critério pessoal. Denise, você já tem uma boa experiência do Brasil e da maneira do brasileiro pensar. O brasileiro adora pergunta polêmica. Ah, bom. Você sabe disso? Ainda bem, não sabia. O público brasileiro, então, ama perguntas polêmicas. Oh, que bom. O artista venezuelano, um artista de alto renome, como esses que você acabou de citar agora, ele aceitaria facilmente um convite da Galeria de Arte Nacional de Caracas para ter essa vivência com o público de estudantes, de críticos de arte, dentro do programa que você coordena de Patrimônio Vivente? Sim, eu acho que sim. Já temos tido outros prêmios nacionais. O que é importante é que eles não venham sós. O importante é acompanhar eles. Geralmente, o diretor da instituição, que agora é o maestro Juan Calzadilla, ele é crítico de arte, poeta e artista também. Ele geralmente acompanha, faz a apresentação e nós procuramos pessoas, por exemplo, que tenham escrito sobre a obra do artista em questão, ou pessoas que tenham feito a cronologia, pessoas que tenham acompanhado esses artistas no percurso da sua carreira. E então é uma maneira de dar uma coerência, porque não é somente colocar o artista a falar sozinho. A ideia é fazer um acompanhamento, ter uma coerência didática. Sem dúvida. Eu gostaria de, a partir de agora, Denise, falar de algumas exposições cujas brochuras, folhetos você trouxe agora. Sim. Eu não sei se tem uma ordem, você pode escolher. Qual que você gostaria de falar primeiro e eu mostro aquela que infelizmente já acabou neste domingo, sim. Posso mostrar? Sim, por favor. Esta infelizmente já acabou, mas é uma maneira de dar a conhecer. São as obras de arte do Palácio de Miraflores. O Palácio de Miraflores é o Palácio de Governo. Então, estas obras foram dadas em comodato ao museu, primeiramente para serem conservadas, porque algumas tinham alguns danos, problemas. Então, elas são muito variadas. Temos, por exemplo, esta do século XIX, de Arturo Michelena, é uma alegoria à primavera. Então, são 4 painéis enormes, de 2,50 metros de alto. Temos o inverno, o verão, as 4 estações. E o curioso da história é que a primavera e o outono foram feitas pelo Michelena, que foi um artista muito importante do século XIX, mas ele morreu. Então ficaram
o verão e o inverno, que foram feitas por um outro artista espanhol que estava no Peru, que chama-se Julián Oñate. Espetacular. E então é uma maneira de mostrar algumas obras do século, por exemplo, essa que você tem aí, eu gosto muito, porque é uma coisa muito curiosa, é uma mulher pequena. centauro. Será que aparece que está bem pequena a imagem? Sim. Aqui? É o mesmo que fez as outras alegorias. Sim. É Julián Oñate, é uma coisa muito típica do século XIX, e então é uma maneira de dar a conhecer ao público obras que geralmente estavam em um lugar que as pessoas não conhecem, que é o Palácio do Governo. Depois temos esta aqui, esta foi feita, é uma releitura. Isso quer dizer que já foram feitas muitas exposições deste artista. Ele chama-se Armando Reverón, é o artista da luz. Muito lindo. É difícil captar o detalhe, mas você vê aqui uma luz intensa. Ele teve várias épocas, a época azul. Isso, assim está perfeito, ótimo. Esse é um autorretrato. Um autorretrato, e detrás estão as suas musas. Aqui. Denise, você que é a chefe do departamento de organização do Museu da Galeria de Arte Nacional de Caracas, explique para mim e para todo o nosso público. Ele parece um pouco com o Van Gogh? Ou não tem nada a ver com o Van Gogh? Não sei, os traços um pouco mais... Sim, o traço é bem forte. Forte, sim, exatamente muito nesse sentido. forte. Você gostaria de mostrar essa outra imagem? Sim, aqui, só que não se vê muito. É uma paisagem. Ele morava perto do mar e ele captava a luz durante todas as horas do dia. Há críticos que dizem que os quadros dele, ele começava a pintar de manhã, continuava ao meio-dia, depois à tarde, e assim ele lograva agarrar, captar a luz do dia todo. Muito bem. E este artista, começa a ser muito conhecido internacionalmente por causa das exposições que têm sido feitas no Museu de Arte Moderna em Nova York. Ele começa a estar presente nos leilões internacionais, é um artista muito importante. A releitura, por quê? Porque já têm sido feitas muitas exposições dele, mas é importante sempre dentro do museu ter um espaço consagrado, dedicado ao Armando Reverón. Armando Reverón. Além disso, o dia 10 de maio é o dia do artista plástico nacional e coincide com o dia do nascimento do Armando Reverón. É por isso que essa data foi escolhida. Muito bem. E esta é a última, esta é uma joia. Esta exposição, já tivemos uma há 5 anos, é Nicolás Ferdinandov. Ele é um artista russo que morou na Venezuela no começo do século XX. Ele foi muito amigo de Reverón e esta exposição foi feita expressamente durante a semana. Olhem, ele era russo, então ainda tinha algumas reminiscências da Rússia aqui. Foi feita agora durante a semana da amizade entre a Rússia e a Venezuela. Já tivemos a Semana da Amizade entre a Argentina e a Venezuela, mas foi feita num outro museu, o Museu de Belas Artes, e a galeria foi escolhida para fazer essa exposição. É pequena, mas é uma joia, porque tem quadros muito lindos, aquarelas. O Nicolás Ferdinandov não somente era um artista, pintor, ele também era orfebre, tinha outras qualidades. E para o dia da inauguração, então, uma maneira de combinar os eventos com a inauguração da exposição, nós tivemos um grupo, Venezuela Brass. Brass é cobre, com instrumentos de cobre, e foi belíssimo, um concerto com música russa e música da Venezuela. E foi um sucesso. E, além disso, houve também uma pequena palestra. Foi muito intenso esse dia. Houve uma palestra com o professor Calzadilla, que é o diretor da galeria,
e uma jovem estudante que fez a sua tese de grado sobre Ferdinandov. Ela já tinha defendido, foi aprovada, e então fizeram uma palestra onde ela falou do seu trabalho de grado. O maestro Calzadilla falou da obra de Ferdinandov, depois tivemos a abertura da exposição e depois o concerto. E a gente ficou muito feliz. Sem dúvida, não é para menos, eu fico muito feliz. Sim. Denise, você me corrige agora se eu estiver enganado. 5 de julho é uma data muito importante para o seu país. Sim, assim. O que é e o que vai acontecer? Então, existe a possibilidade até de estender esse convite para brasileiros? Suponhamos, um brasileiro em Caracas. Sim. O que de importante vai acontecer no dia 5 de julho? Primeiramente, o 5 de julho é a nossa festa nacional, porque comemora-se a assinatura da Acta da Independência da Venezuela, que foi colônia da Espanha. Isso aconteceu em 1811. Então, é a celebração do bicentenário. Como toda a gente sabe, as celebrações do bicentenário começaram já o ano passado no Chile, em Argentina, em outros países da América Latina, e agora estende-se até a Venezuela. Temos então a nossa festa bicentenária e a Galeria de Arte Nacional não pode ficar por fora. Vamos ter uma inauguração de uma exposição muito importante, é uma remontagem completa do museu com uma releitura muito mais didática, porque o nosso público-alvo são muitos estudantes que vêm em procura de informação, que vêm para fazer tarefas da escola, então fazer uma releitura e, bom, se os brasileiros estão em Caracas, podem aproveitar. Acho que não vai ser propriamente o 5 de julho, porque isso é uma data com desfile militar, vão estar alguns presidentes da América Latina, e isso vai ser mais ou menos no dia 7, 8 de julho. A galeria vai vestir-se de gala e vai ficar até o ano próximo, com algumas remontagens em salas pequenas para artistas que têm ganhado prêmios nacionais. E como o nosso programa, Denise, trata de negócios e carreiras, eu gostaria de saber, a doutora Denise Armitano Cárdenas, que é chefe do Departamento de Organização da Galeria de Arte Nacional de Caracas, Venezuela, qual a sua meta para esse próximo ano? Porque o trabalho que você tem realizado é louvável, é um trabalho espetacular, Obrigada. um trabalho que me emociona muito, porque trabalhar com arte é algo de emoção pura, mas eu tenho certeza que você tem um objetivo. Qual o seu sonho? O meu sonho é deixar um pouco os eventos e emigrar mais para as relações institucionais. Eu acho que já cumpri o meu alvo, já tenho 10 anos fazendo eventos, conheço muitos músicos, conheço perfeitamente a maneira de fazer os eventos e gostava de privilegiar mais as relações entre instituições. Acho que há muito trabalho para fazer ali. Sem dúvida alguma. E, bom, também a maneira de vender o museu, mas isso já nós falamos em espanhol, harina de outro costal. Não sei se tem uma expressão similar em português. Já isso é outra coisa. É a maneira de vender o museu, porque sempre precisa-se de dinheiro, porque o museu é um ente público e é bem conhecido, há experiências em outros museus que procuram recursos econômicos através da locação de espaços, mas é uma coisa de muita prudência. Você não vai alugar o espaço para um spot publicitário cuja imagem não vá com a imagem do museu. E por isso que é uma coisa muito delicada, que deve-se trabalhar diretamente com o diretor do museu para ele dar os alinhamentos. E esse é aquilo que eu gosto. Sem dúvida. Denise, eu me senti muito feliz com a sua vinda aqui no Negócios e Carreiras. Como eu disse, esse terceiro ano dedicado às carreiras internacionais
Foi uma grata surpresa você ter aceito o convite, está há poucos dias aqui em São Paulo e logo aceitou vir aqui no Negócios e Carreiras, na Dias TV, na melhor TV pela internet. Obrigada. E por esse motivo eu só tenho que agradecer. Eu espero muito, mas muito fortemente que essa ponte que você passa a criar aqui em São Paulo, aqui no Brasil, e com esse pedacinho aqui dessa contribuição que foi dada no Negócios e Carreiras, sirva para que você se aproxime de museus e instituições brasileiras e muito em breve você realize um bom contrato, um bom negócio com uma empresa ou com um museu brasileiro, para que nós aqui em São Paulo, todos nós brasileiros, possamos também aproveitar da cultura e da arte do seu país. Muito obrigado por você ter vindo. O prazer foi meu. Obrigada. Muito obrigado. Muito bem, meus caros, eu os aguardo na próxima semana, pontualmente às 8h15 da noite, aqui no Negócios e Carreiras, na Just TV, melhor TV pela internet. Tenha uma ótima semana. Até lá!